Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo dessa série incrível que estamos fazendo e falando sobre Henry Ford, um grande industrial, um grande homem, um grande empresário, e trouxe lições poderosas para nós. Então, o que você pode aprender com Henry Ford? E esse é o 5º episódio, correção. Mas antes de entrar diretamente no assunto, eu quero me apresentar. Para você que ainda não me conhece, eu sou Fernando Lino. Eu trabalho por conta própria, eu tenho meu próprio negócio há mais de 10 anos. E ao longo desse tempo, trabalhando para mim mesmo, empreendendo, eu aprendi algumas coisas e nesses vídeos eu compartilho com vocês um pouco do que eu aprendi. Então, seja muito bem-vindo e vamos lá para o 5º episódio do que aprender com Henry Ford. Correção. Henry Ford ensinou o valor de agir corretamente. Isso aqui é uma coisa muito interessante porque a gente precisa disso, né? A gente precisa agir corretamente, independente de qualquer coisa. O que você faz quando você está sozinho tem que ser o mesmo que você faz quando está junto com as pessoas, quando ninguém está te vendo ou quando alguém está te vendo. Porque nós precisamos de agir corretamente e isso faz parte do bom caráter, né? da boa moral, que hoje em dia algumas pessoas, infelizmente, deixaram isso de lado, né? Na ânsia de crescer, de ganhar, né? de fazer as coisas, de crescer, elas acabam agindo de maneira que não é o correto. E isso futuramente influencia, né? Tanto influencia na família, quanto influencia no casamento, com os amigos, enfim. Então, o Henry Ford, ele ensinou esse valor de agir corretamente. Por mais de um quarto de século, eu o vi, nesse caso, eu aqui é o autor do livro, né? Do Quem Vende Enriquece, de Napoleão Hill. Ele viu dominar o medo da crítica, aceitando o sucesso e a derrota com a mesma tranquilidade. Isso aqui é uma coisa muito legal de se acrescentar aqui, né? Essa questão, a crítica é uma coisa que paralisa muitas pessoas. A pessoa para evitar a crítica, evitar as críticas, ela não faz nada. É o politicamente correto, né? Que a gente falou no vídeo anterior. Então o medo da crítica é uma coisa que paralisa muito as pessoas. De um modo geral, tem muitos talentos que ficam simplesmente paralisados, imóveis, com medo de fazer alguma coisa e ser criticado. Mesmo dando certo ou dando errado, as pessoas vão criticar. Henry Ford não foi diferente. Existem ainda as pessoas que ainda criticam ele, na época dele existiu e continua existindo pessoas que criticam o Henry Ford. Então, ele não tinha medo da crítica e aceitava tranquilamente tanto o sucesso quanto o fracasso, que é um outro ponto fantástico para desenvolvermos, né? Essa habilidade, essa capacidade de aceitar. Tanto faz o que você faz, tanto faz se é sucesso ou se é fracasso. Você, na mesma tranquilidade, você aceita isso. Porque quando você tem o sucesso, as pessoas batem no seu ombro, né? Falam, você é sucesso, você é um cara maravilhoso, você é um cara incrível. Os elogios, isso, muitas pessoas inflam o ego com isso. E você sabe o que é uma pessoa com ego inflado, né? Ela sai do normal, né? Da linha de pensamento normal, se ela não estivesse sendo elogiada. Então, o elogio e a crítica são dois pontos, são dois polos. E nesse caso aqui, o Henry Ford, ele aceitava tranquilamente tanto a crítica quanto o sucesso com a mesma tranquilidade. Então isso é muito, muito interessante e é uma habilidade que nós devemos desenvolver. Porque imagina, tanto que vai ser bom, a pessoa está te criticando, está te elogiando, você está com a mesma tranquilidade. Isso é incrível. Na minha opinião, isso é uma característica fantástica. Jamais ouvi dizer que ele tivesse reclamado da conduta dos adversários ou que tivesse se voltado contra eles. Então, a pessoa está falando ou não falando é uma coisa só. E quando fala, é como tem um dito popular, né? Os cães ladram e a caravana não para. Eu me identifico muito com personalidades, com lideranças
que tem essa característica, que as pessoas estão falando, não interessa o que as pessoas estão falando, ele não para o que ele está fazendo para responder o que essas pessoas estão falando, os críticos estão falando. Ele simplesmente continua e as pessoas que criticam continuam criticando, passa a vida inteira criticando e a pessoa, e o líder que está sendo criticado, ele continua em frente, concentrado no que ele está fazendo. Então eu tenho muita admiração por pessoas, por líderes que conseguem essa característica, conseguem essa habilidade. E isso é muito legal. Eu acho muito legal isso. E o Henry Ford foi um desses, né? Que diante de tanta crítica para construir tudo que ele construiu, o império que ele construiu, você imagina a quantidade de crítica que esse rapaz, que esse senhor não enfrentou, né? E para ele tanto faz, e ele simplesmente seguia em frente e deixava as pessoas falando, criticando os adversários, né, que tentavam. Enfim, eu acredito que isso é uma atitude legal que nós podemos desenvolver a partir de agora. Muita gente entrou na empresa de Ford logo depois que ela foi criada, investindo algumas centenas de dólares, ou contribuindo com serviço, ou ambas as coisas, e saiu com grande fortuna. Isso é uma coisa muito legal de capitalistas. Os capitalistas, eles têm essa habilidade de criar um ambiente de muito lucro. Henry Ford não foi diferente, foi um grande capitalista, um dos maiores capitalistas, segundo o autor do livro, o Napoleon Hill. Ele fala que foi o maior de todos os homens que ele conheceu, do tempo que ele fez, que ele estudou as personalidades. Henry Ford foi o maior. Então, para a gente ter uma noção do que é isso, ele criou o que ele criou e assim, deixou as pessoas que iniciaram com ele, nesse slide aí, tá falando que as pessoas iniciaram com ele, às vezes com um pouco de dinheiro, às vezes com um pouco de dinheiro e mão de obra, às vezes só com mão de obra, e fizeram muitas fortunas, tanto os revendedores de carro, quanto toda a indústria automobilística foi muito beneficiada, ganharam muito dinheiro junto com o Henry Ford. Então, geralmente o capitalista ele não pensa só nele, ele cria soluções para que outras pessoas ao redor dele tenham benefício também. É como ficar próximo de uma cachoeira. Se você não pode mergulhar na cachoeira, se você ficar próximo, você pega aquela brisa, você pega um respingo. Então eu vejo o Henry Ford como uma cachoeira de dinheiro, vamos dizer assim. A Ford, uma cachoeira de dinheiro. E as pessoas que estavam ali perto dele, com certeza, saíram com grande fortuna, segundo o autor. Henry Ford não tentou impedir que essas pessoas ganhassem muito dinheiro, e muito mais, né? Muito mais do que havia investido, nem de deixar a empresa quando assim quiser. Então, ele demonstrou desprendimento verdadeiro, apesar das suas referências à sua frieza. Então, era um homem frio, né? Então, como a gente leu no slide anterior, a crítica ou o elogio é uma coisa só, isso é característica de pessoa fria, né? Pessoa tranquila. Então, ele foi um líder, um grande industrial, que as pessoas vieram ganhar dinheiro e na hora que quiseram ir embora, simplesmente pegaram o dinheiro delas e foram seguir a vida deles, sem ele ter aquele domínio, querer, fica aqui porque você não pode sair e tal. Então eu acho isso muito, muito interessante, porque a gente trabalha num negócio de livre iniciativa. Isso aqui nós estamos falando de uma pessoa que viveu no início dos anos 1900, né? Do século passado. Então, assim, nessa época ele já tinha esse desprendimento, e hoje eu acredito que isso é uma característica muito mais pertinente para os dias atuais, esse desprendimento de fazer com que as pessoas ganhem muito dinheiro e quando elas quiserem ir embora, simplesmente vai embora, deixa a pessoa aí sem tentar segurá-la. Henry Ford nunca foi do tipo cordial, não possui uma personalidade flexível e sua postura é decididamente firme quando se trata de passar do planejamento à ação. Então, para construir tudo que ele construiu, né, uma fortuna aí avaliada em bilhões de dólares, com certeza, se ele fosse uma pessoa muito cordial, muito político, provavelmente ele tinha desviado o foco dele, lembrando sempre que Henry Ford ele venceu a pobreza, a miséria, o analfabetismo, a ignorância. Então, o cara sair de onde ele saiu para construir o que ele construiu em uma vida só, vamos dizer que ele viveu 100 anos, eu não me lembro quantos anos ele viveu, mas em um século ele construiu tudo que ele construiu,
provavelmente é um cara que, se ele não fosse fiel a esse jeito, essa característica dele, provavelmente ele não tinha construído nada do que ele construiu. Com tudo isso, porém, mostra-se uma pessoa generosa, pois seu principal objetivo foi criar e vender carro eficiente que tivesse dentro da capacidade financeira da classe média. Então essa foi a bandeira de Ford. Quando ele observou a indústria automobilística, que carro era coisa para ricos e muito ricos, ele pensou nisso. Ele falou, eu vou criar carros, eu vou fazer carros acessível para a classe média. E ele cumpriu isso, né? Ele construiu a linha de produção, então ele foi, ao longo do tempo, construiu isso e implantou o que é hoje a indústria automobilística. Boa parte do que a gente vê hoje foi do período de Ford, né? Herança do Fordismo. Então é uma pessoa que merece todo o nosso respeito, né? A eficiência pressupõe uma política de negócio. Então o foco de Ford era a eficiência. O foco dele era esse. Ele não desviou o foco dele na eficiência, bem como planos definidos para executar tal política. Ford sempre atuou assim. Se agisse de maneira diferente, não chegaria ao sucesso. Então, o foco dele era eficiência e o resto não interessava. Ele queria o carro popular para a classe média usar. Então, perseguindo esse ideal, esse objetivo, esse ideal, ele focava única e exclusivamente na eficiência e as outras coisas ficavam depois, né? Quando a gente fala sobre o objetivo principal definido, a gente vê claramente isso, né? Que o objetivo dele era o carro e a eficiência, né? Para criar o carro ele tinha que trabalhar de forma eficiente e as outras coisas vinham abaixo de tudo isso. Muitos empresários considerados mais cordiais que Ford não sobreviveram à depressão. A depressão foi uma situação que aconteceu em média no ano de 1929, que quebrou muita gente. Tem vídeos anteriores dessa série do Ford que eu falo a respeito, um pouco mais a respeito da situação desses empresários e de Ford também nesse período da depressão. Só para você ter uma noção, Ford foi um dos únicos que saiu ileso desse período. Daí concluo o seguinte: existe certa lassidão e o que parece cordialidade, na verdade, é ineficiência. Ineficiência. Às vezes você fica aí tal e, na verdade, amigão, é ineficiência. O que está acontecendo é que você está deixando de ser eficiente. Você está se distraindo com outras coisas, acreditando em outras coisas e perdendo o foco da eficiência, e por isso as coisas não vão acontecer da maneira com que você quer que aconteça. Então você precisa de ter esse foco. Qual é o seu foco? O que você quer? E a partir daí você trabalhar com eficiência. Isso aqui é uma outra coisa interessante que eu já tinha ouvido falar, né? Porque eu já li esse livro algumas vezes, já li a Filosofia do Sucesso também, e já escutei algumas vezes algumas outras pessoas falando a respeito de que Ford ele não fazia doações para caridades, né? Igual a gente está vivendo um momento hoje que as pessoas estão muito caridosas, né? E eu acho muito legal isso, pessoalmente eu gosto muito disso, dessas doações, dos donativos, cesta básica, essas coisas todas. Eu sou uma pessoa que gosto disso, eu faço isso, eu pratico essa caridade, vamos dizer assim, mas sem essa de ser uma bandeira, né? De ser uma política minha, ser uma pessoa caridosa. E Ford ele não era caridoso, ele não doava para nenhuma dessas instituições, para nenhuma dessas causas, e o motivo eu não sabia o motivo, eu só sabia que ele era assim, e as pessoas criticam muito ele. Às vezes você que está assistindo, às vezes você é uma dessas pessoas que criticam ou criticavam Henry Ford por esse motivo, mas eu descobri o motivo que ele não fazia isso nessa tela aqui, ó. Um homem que oferece emprego regular, bem pago e em condições acima da média a milhares de pessoas, faz direta e eficientemente o que profissionais da caridade tentam fazer por meio de doações. Então, o motivo que ele não era uma pessoa caridosa, que não fazia as doações para as instituições de caridades, é porque ele acreditava que ele oferecendo emprego regular,
bem pago, porque isso é uma característica dele também. Ele pagava além, ele pagava mais do que os concorrentes dele. Então os funcionários dele, na indústria automobilística, eles eram melhores pagos do que de outras empresas. Então ele pagava melhor e em condições acima da média. Então, assim, ele se apegava nisso. Então, ao invés dele doar para instituições de caridade, ele valorizava os funcionários deles. Então, tanto os funcionários quanto os parceiros, como a gente leu anteriormente, né? As pessoas investiram na empresa dele e ganhou o tanto de dinheiro que ganhou. Então, ele, na concepção dele, a caridade dele, ele fazia dessa forma. A maneira dele fazer caridade era assim. A melhor forma de caridade é mostrar ao indivíduo o caminho da oportunidade. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Trazendo para o mundo, e nesse caso aqui de Ford, era uma relação patrão-empregado. Mas trazendo para o mundo do empreendedor, do empreendedorismo, essa oportunidade da pessoa empreender, essa oportunidade de ensinar a pessoa a pescar, ao invés de ficar dando peixe, eu vejo que é o melhor plano de inclusão social, é uma oportunidade, é ensinar a pessoa a empreender, é mostrar para ela que ela pode pescar e não simplesmente ficar esperando peixe. Claro que tem situações que a pessoa está precisando de comer hoje, agora. Por exemplo, agora a pessoa precisa de comer agora, então você dá o peixe para ela agora, mas você já ensina para ela pescar, porque quando ela tiver fome de novo, ela não volta para pedir para você, ela vai lá e pesca. Ela vai lá e trabalha e ganha o dinheiro, e faz o dinheiro. Então, o caminho da oportunidade, eu acredito que é o melhor plano para a gente movimentar a economia brasileira. Claro, o emprego é importante, tudo é muito importante, só que o mundo que a gente vive hoje é um mundo bem diferente do mundo em que Ford viveu. Então, do trabalho e da autodeterminação. Então ele fala o caminho da oportunidade, do trabalho e da autodeterminação sem destruir o respeito próprio, que é uma outra característica incrível. O respeito próprio, você respeitar as pessoas independente de qualquer coisa. O respeito é a base, né, de todo e qualquer relacionamento. Então, essa maneira de Ford enxergar a caridade, essa maneira diferente de Ford enxergar a caridade, eu não entendia. E depois que eu entendi, eu vi que realmente ele tem razão, porque a pessoa simplesmente falar assim, eu não faço caridade, eu não sou uma pessoa caridosa, eu não contribuo com nada, mas também não gera emprego, não leva oportunidade para as pessoas, não dá trabalho para as pessoas, fica um negócio assim meio vago, né? Então, Henry Ford ele não contribuía para as causas sociais, né, para a caridade, por esse motivo. Isso aqui também é uma outra coisa muito interessante. Se Henry Ford fosse ministro da Fazenda e recebesse carta branca, faria os Estados Unidos economizarem mais de 500 milhões de dólares por ano, reduzindo a burocracia à metade e acabando com a duplicação de cargos muitas vezes desnecessários. Nós estamos falando dos Estados Unidos. A gente está no Brasil e aí quando eu vi isso aqui, eu falei, poxa, se ele fosse ministro da Fazenda no Brasil, quanto de dinheiro que ele não economizaria, né? Quantos milhões de reais, ou às vezes bilhões de reais, que ele não economizaria no ano. Porque falar de burocracia nos Estados Unidos, caramba, e o Brasil? Imagina o quanto para trás nós estamos nessa fila da burocracia. O Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo, um dos países mais difíceis de se fazer negócio no mundo, exatamente por causa dessa burocracia instalada no nosso país. Outra coisa que ele ia ter, assim, se ele tivesse carta branca, né, para ser ministro da Fazenda aqui no Brasil, ele ia fazer muito, era essa parada dos cargos aí, né, a duplicação dos cargos, muitas vezes desnecessários. Então a gente sabe que as estatais no Brasil, na sua grande maioria, são cabides de emprego, né, negociação. O político, ele que está na situação, ele negocia com esses cargos, né? Ele negocia esses cargos. Então, assim, uma pessoa, um capitalista como o Henry Ford no Ministério da Fazenda, no Brasil, por exemplo, é o sonho de muita gente, mas com essa carta branca, né? E a gente sabe também que o Brasil é um país, assim, atípico, diante dos outros, né? Por conta de um sistema político que já vem aí dominando há um tempo, mas
eu achei muito legal essa visão aqui, né, de colocar o Henry Ford como ministro da Fazenda para economizar milhões de dólares, reduzir burocracia, porque é uma coisa que dificulta muito, né? Principalmente para nós empreendedores. Hoje no Brasil, para você abrir uma empresa, por exemplo, se gasta muito dinheiro, leva muito tempo, né? E é muito caro também, por conta dessa burocracia. E essa questão dos cargos aqui também era uma coisa que merecia, né? Henry Ford ser ministro da Fazenda no Brasil. O que você acha disso? Vamos buscar algum Henry Ford aí para ser ministro da Fazenda no Brasil? Tamo junto. Vamos lá. Para finalizar, quando ouvir acusarem Henry Ford de não agir corretamente, pergunte por quê. Provavelmente trata-se de alguém que se sentiu atingido pela eficiência. Como eu falei, é uma característica marcante dele, a eficiência. Ele não abria mão da eficiência. Então, para ser eficiente, não interessa o resto. Ele batia em cima da eficiência. Ou que resiste a qualquer estratégia para fazer as pessoas produzirem mais. Então, consequentemente, ele é uma pessoa que pagava muito bem, tinha os melhores salários, né? O time dele ganhava mais do que os outros, mas, consequentemente, ele puxava para cima, né? Ele batia muito em cima de eficiência e a questão da produção, porque era um grande industrial. O melhor uso do capital não é fazer dinheiro, mas sim fazer dinheiro para melhorar a vida. Então, qual é o motivo? Qual é o motivo de você querer mais dinheiro? É só pelo fato de eu quero mais dinheiro? Então, segundo essa frase aqui, para a gente finalizar esse episódio de hoje, pense em dinheiro, mas de uma forma que possa melhorar a vida. E não está falando aqui a sua vida, da sua família. Com certeza, esses são os primeiros, a sua vida, da sua família, mas melhorar a vida de um modo geral. Isso aqui é uma visão capitalista. O capitalista, ele pensa nisso, ele quer dinheiro, ele faz dinheiro para melhorar a vida das pessoas. Exemplo de capitalismo a gente tem vários, né? Tem aí, enfim, várias empresas. Mas todos os capitalistas, o que move eles é dinheiro, fazer dinheiro para facilitar, para melhorar a vida. Então é isso, esse foi o 5º episódio, espero que você tenha gostado, porque a gente tem buscado melhorar cada dia mais, né, para trazer novidades, para trazer mais conteúdo para vocês. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, porque sempre eu trago novidades para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, até mais.